Olá, tudo bom com você? Nós estamos começando agora mais um dos nossos cultos semanais aqui da Primeira Igreja Batista de Cascadura, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 3 de dezembro de 2025. Estamos quase terminando o ano e estamos com aquele espírito de gratidão e de alegria por tudo que Deus nos concedeu durante este ano. Nossa igreja está em festa, mas no final do culto você vai ver o nosso pastor Marcos falar um pouquinho sobre tudo isso que vai acontecer neste mês de dezembro. Mas agora, no início do culto, nós vamos pensar sobre outra coisa. Vamos pensar sobre dedicação, sobre consagração de vidas ao nosso Deus, sobre a forma como Deus trabalha em nós para que nós sejamos como Ele quer, para que nós sejamos verdadeiros vasos nas suas mãos, vasos de bênçãos, vasos de honra. Quero ler com você, então, um texto lá do livro de Jeremias. Vamos ler juntos. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor convida então o profeta a visitar a casa do oleiro, observar a forma como o oleiro trabalha com o barro, mudando o tempo todo da forma que ele quer, dando a ele o formato que ele, o oleiro, deseja. E é isso que Deus faz nas nossas vidas se nós deixarmos. Nós precisamos permitir que Ele trabalhe em nós. É isso que eu quero te convidar também a pensar neste momento. Você tem dado realmente o espaço para Deus ser o oleiro, para Ele fazer o que quer na sua vida? Todos nós devemos pensar isso em todo o tempo. Pensar em estar fazendo a vontade dEle, da forma dEle, em ser do formato que Ele quer, porque certamente é o melhor para nós, porque certamente Ele tem o melhor para nós. Nós vamos cantar agora uma música que, na verdade, nós não costumamos cantar nos cultos. Normalmente essa música é cantada pelos corais. Nosso coro da nossa igreja já cantou algumas vezes. Provavelmente você conhece já. Ela é uma música muito fácil, mas a letra dela é linda e fala exatamente sobre isso, sobre como nós somos barro nas mãos do oleiro. E ele quebra, transforma, molda e depois usa as nossas vidas se nós quisermos ser usados por ele. É esse desafio que eu quero te fazer agora. Você quer realmente continuar sendo usado pelo nosso Deus? Você quer começar a ser usado por Ele? Ser barro nas mãos desse maravilhoso oleiro? Então, vamos cantar essa música. Se você não conhece, ouve uma vez, volta, canta novamente. Mas, acima de tudo, medita na letra dela, que é uma letra linda e que tem uma mensagem bastante importante para nós. Depois dessa música, o seminarista Pedro está com a palavra para trazer a mensagem de hoje. Lindo Senhor, maravilhoso, tão bem eu sei que os meus dias estão em tuas mãos, gravados em teus perfeitos planos. Quero atender o teu
Olá, igreja! Chegamos em dezembro, graças a Deus, sobrevivemos a 2025. 2025 foi um ano bastante agitado, onde podemos dizer que aprendemos, ensinamos como igreja, estamos felizes por estarmos entrando agora nesse último mês, onde nós vamos encerrar esse ciclo de 2025, já nos preparando para 2026, um ano que Deus já preparou na eternidade, já temos os desafios já em Cristo que vamos ter que enfrentar em 2026, novas perspectivas, novos problemas, mais trabalho, mas com a convicção e a certeza de que Deus está conosco. Meus irmãos, eu gostaria de refletir com você hoje, a partir do texto que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos ao versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo, ele está sendo extremamente claro para mim e para você. Em outras palavras, ele está nos dizendo que a pessoa certa no lugar errado é a pessoa errada. Viver de maneira coerente com o nosso chamado é de extrema importância, porque, caso contrário, nós temos a tendência de nos tornarmos inúteis no reino. Fazermos muito e ainda assim não fazermos nada. Quase que uma corrida atrás de si mesmo, acreditando que nós estamos, de alguma maneira, sendo produtivos. Paulo, ele tem uma convicção de que ele está na cerne da vontade de Deus, independente das circunstâncias que permeiam sua vida. Paulo se encontra preso e ainda assim escreve para a igreja rogando por unidade e maturidade, para que a igreja viva de maneira coerente com o seu chamado. Um cara que está preso não tem lá tanta expectativa. Eu, no lugar de Paulo, dificilmente me preocuparia com a unidade da igreja, tampouco com a sua maturidade. A verdade é que eu e você somos egoístas. A verdade é que nós temos a tendência de puxarmos para o nosso lado, de levantarmos uma bandeira denominacional ou ministerial. E aí nós acabamos incorrendo no erro de construirmos milícias denominacionais. Nós incorremos no erro de abominarmos os nossos irmãos. Nós nos tornamos hereges a partir da lei. Nós desconsideramos que existem pessoas que pensam diferente de nós, mas que ainda assim foram salvas por sua convicção, por sua fé, que Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, que Cristo morreu por elas, ressuscitou ao terceiro dia, para que elas tivessem vida e vida em abundância, vivessem em novidade de graça, alcançassem a eternidade. Nós desconsideramos os nossos irmãos. Eu acredito que essa burocracia denominacional
ela acaba nos afastando como igreja, criando rupturas, levando-nos a percebermos muito mais as diferenças do que aquilo que nos une. A fé que consolida a nossa caminhada, que nos faz semelhantes, nos faz família em Cristo. É muito difícil, às vezes, você ter que lidar com alguém que pensa um pouquinho diferente de você, seja de outra denominação ou até mesmo dentro da própria igreja, com ministérios diferentes, com tarefas diferentes, responsabilidades diferentes que sejam. Às vezes até as coisas mais simples acabam se tornando complexas, ao modo que você as interpreta e burocratiza a solução delas. Meus irmãos, a verdade é que nós não teríamos metade dos problemas que nós temos se eu e você valorizássemos a unidade e a maturidade da igreja. Se nós tivermos a consciência de que não existem igrejas dentro de uma igreja, mas é tudo corpo. Só existe um cabeça. Só existe um espírito. Só existe uma verdade. Nós somos batistas por convicção e missão. E que bom sermos batistas. A nossa organização, o nosso legado, a nossa história, isso tudo é muito louvável. Mas não podemos deixar que esse legado, essa história, seja colocada acima do Evangelho. A diferença entre nós e os católicos é que os católicos colocam a autoridade da igreja acima da autoridade de Cristo. Temos que tomar cuidado para não fazer da nossa denominação nosso ídolo. Meus irmãos, nós cremos, nós temos a convicção de que precisamos estar organizados, bem dispostos como igreja. Temos a Convenção Batista Brasileira que nos auxilia nessa organização. E louvado seja a Deus pela nossa Convenção Batista Brasileira. Mas precisa nascer, no meu e no seu coração, a convicção de que a igreja ela não sobrevive se acreditarmos que a nossa interpretação é a verdade esmiuçada. Eu gostaria de dar um exemplo para ilustrar esse meu raciocínio e para não ser mal interpretado por você. Os judeus, eles tinham a Torá. A Torá era a lei, mas essa lei era muito complexa, difícil de ser entendida. Então foi constituído o Talmud, que era a aplicação da lei no dia a dia, a estrutura que fazia com que se tornasse mais prático, mais fácil, com que a lei fosse cumprida. Esse livro, o Talmud, ele foi colocado em pé de igualdade e importância em relação às próprias escrituras. A própria lei, por assim dizer. E isso me leva a questionar a aplicabilidade da lei e a sua natureza. São duas coisas diferentes ou são a mesma coisa? Mas a nossa interpretação nos leva a um zelo demoníaco e abomina todos os outros irmãos nossos. A igreja, ela precisa ser uma. Eu muitas vezes fico pensando se, quando Cristo voltar, ele chamará só os batistas? Ou teremos que
aprender a caminharmos em unidade, com maturidade. Meus irmãos, essa é a visão de reino. Essa visão não pode ofender o seu coração, mas deve te levar a uma reflexão sincera sobre o que é obediência, o que é maturidade, do porquê nós somos diferentes, qual é o nosso lugar na história da redenção. Essa é a beleza do Evangelho. São pessoas diferentes, com problemas diferentes, servindo a uma só causa. Vamos ao versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não existe ninguém melhor do que ninguém no reino. Não existe ninguém mais importante. O zelador e o pastor estão em pé de igualdade diante de Deus. No reino não existe artista. No reino não existe área VIP. O reino não é composto de eventos emocionais. O reino não é composto de shows gospel. Mas o reino é composto de gente. O reino é composto de gente que pensa diferente. O reino é composto de pessoas que precisam ser dóceis e humildes umas com as outras. Paulo ele vai dizer em outro momento que você deve considerar o seu irmão maior do que você mesmo, no sentido da humildade, da honra. Até que ponto o seu dom tem afastado você da humildade, da unidade em Cristo Jesus, a fim de te dar um destaque que não era para ser seu, a fim de trazer para você uma honra que não foi, não é e nunca será sua. Meus irmãos, esse é um caminho espinhoso de quem serve dentro da igreja. É certo que se você ainda não passou por ele, você vai passar em algum momento. Em algum momento você vai esbarrar com alguém que pensa diferente de você. Em algum momento você pode se deparar com uma situação que te deixe bravo ou triste. Mas ainda assim é necessário que você tenha a certeza de que Deus ele usa pessoas diferentes para fazer a mesma coisa. Isso é reino. Paulo nos exorta a sermos humildes e dóceis. É muito difícil você ser humilde e dócil com quem você não concorda. Eu tenho aprendido que essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é Jesus juntar um monte de gente doida e com problema e colocar essas pessoas para fazerem exatamente a mesma coisa, sendo conduzidos por um só Espírito. Como é bom você poder olhar para o seu irmão e falar: Jesus falou a mesma coisa comigo. Ou o Espírito me impeliu a ter exatamente a mesma postura que você. Ou até mesmo chegar para um irmão e dizer: eu sinto paz em seguir a sua visão. Não há nenhum demérito nisso. Os dons eles se complementam a fim de que a igreja seja mais madura, seja mais saudável, tenha mais saúde. Nós não podemos simplesmente servirmos ignorando quem está do nosso lado. Não podemos, como eu disse anteriormente, levantarmos uma bandeira ministerial. Esse é o meu ministério. Meu irmão, se você acha que alguma coisa na igreja é sua, você está perdido. Sugiro que você dê 2 passinhos para trás e veja o que você está fazendo de errado. Porque na igreja nada é seu. A igreja é saber que você está regando uma árvore que não é sua. E com prazer. Cuidando de pessoas que não são suas. Fazendo coisas que não são para dar honra, notoriedade para você.
mas com a certeza de que o galardão que nos espera na eternidade é muito maior do que o que teremos aqui. Mas para isso nós precisamos ser mais humildes e dóceis. E que grande desafio! Na medida em que nós vamos nos responsabilizando por mais coisas dentro da igreja, o nível de dificuldade aumenta. Porque nós acreditamos na desculpa de que eu faço muita coisa. Não dá tempo de eu ficar explicando os pormenores para você, ou do porquê que eu tenho que fazer isso, e por que você tem que mudar o jeitinho que você tem há 40, 50, 60 anos fazendo a mesma coisa. Nós precisamos ter uma resposta atual para esse tempo perdido. E isso só vem a partir da humildade. Ninguém ouve ninguém que é duro demais. Você pode ter esbarrado com alguma pessoa que enfrentava essa dificuldade ao longo da sua caminhada. Uma pessoa excelente, muito boa, mas arrogante, e que tinha uma grande dificuldade de passar aquilo que ela sabia para você. E quão penoso é ver alguém extremamente brilhante, com essa limitação tão grande de estender aquilo que Deus confiou a ela a outras pessoas, de compartilhar a unção derramada sobre ela, de cuidar de pessoas diferentes, de pessoas simples, de pessoas dispostas, de pessoas humildes. Meus irmãos, gostaria de ler com você o versículo 3. Vamos lá? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O quanto você tem se esforçado para conservar essa unidade. E eu quero deixar claro para você que unidade e unicidade são duas coisas totalmente diferentes. Unicidade são todos pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, se portando da mesma maneira. Isso não é unidade. Unidade é a beleza da diferença que funciona. Unidade é Deus sendo glorificado nos seus defeitos, nas suas qualidades. É Deus usando pessoas insignificantes. Deus usando aqueles que se colocaram à disposição do seu amor. É muito difícil, em alguns momentos, você se manter sóbrio diante de uma igreja sensível. Esse é o tempo que a gente tem vivido. Hoje você tem que pensar 2, 3 vezes antes de falar qualquer coisa. E que bom que a gente tem essa consciência hoje. Que bom que nada é arbitrário no reino. Esse é um ponto positivo da denominação, essa organização. Mas o que você tem feito para colaborar com essa unidade? Quando você olha para quem serve do seu lado, ou se eu perguntar para quem já serviu do seu lado, essa pessoa ela vai me dizer que ela tem um amigo de ministério. Ela tem uma pessoa que carregou ela nos dias maus. Qual é a resposta que você está dando? Não é para quem está longe de você, não. É para quem serve do seu lado. Como é que você tem tratado essas pessoas? Como é que você tem tratado quem lava o banheiro? Como é que você tem tratado quem está na recepção? Meus irmãos, tem tanta área da nossa igreja para a gente servir. E são coisas tão simples.
O único pré-requisito é a disposição do teu coração de ser obediente e colaborar com o corpo. Mas mantenha um vínculo na paz. Esse precisa ser o vínculo. O diabo ele não pode ter espaço no nosso meio para fazer tumulto, criar dissensões, dizer que fulano está errado. Quanto é difícil você, às vezes, liderar ou lidar com alguém que fala mal de todo mundo. Corte isso, não dê ouvidos. Se posicione. Faça com que essa pessoa entenda que aquilo que ela está fazendo, a sua atitude, não é benéfica para o corpo. Não faz bem a ela mesma. Vínculo da paz. Quando eu e você, nós começarmos a priorizar esse vínculo, e paz e conforto são duas coisas totalmente diferentes. Nós precisamos estar em paz, nós precisamos discordar, nós precisamos olhar para o outro e dizer assim, sua ideia pode ser melhor. E aceitarmos quando o outro nos diz que, olha, não concordo com o que você fez, acho que você tem que fazer de outra maneira. E quão gostoso é poder ouvir isso e ainda assim amar o nosso irmão. Sabendo que não é nenhum demérito. A discordância não é nenhum demérito. Pelo contrário, Deus usa da discordância para nos lapidar. Para nos tornarmos mais excelentes. Para nos dar mais autoridade nesse mundo perdido. Versículo 4, um versículo polêmico. Esteja preparado. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que nos une? O que nos faz igreja? O que nos faz irmãos? A gente tem uma brincadeira, né? A gente costuma dizer que os presbiterianos são nossos primos, não são nossos irmãos. Que brincadeira sem pé e sem cabeça. Eles são nossos irmãos. Essa unidade, ela colabora para o reino. Essa burocracia que nós pregamos como verdade, eu acredito que o diabo, sentado na sua sala, lá no inferno, ele fala da seguinte forma, olha, eu inventei burocracias, eu inventei coisas para que eles discordem entre si, se degladiem e percam tração naquilo que eles deveriam estar preocupados em fazer. Nós estamos lidando com um cara que era gerente, Paulo tinha o selo de qualidade do céu, tudo passava na sua mesa. Ele carimbava, não, isso está excelente, isso está excelente. Até onde a burocracia ela é saudável e a partir de quando ela começa a nos prejudicar como corpo? A mistura entre instituição e corpo de Cristo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso precisa nos mover no ano de 2026. No ano de 2026 a gente precisa identificar essas duas faces do que é a igreja. Meus irmãos, nós temos tantos planos. Deus tem colocado tantas coisas no nosso coração. Só que nada disso vai ser possível se nós não tivermos essas 7 afirmações confessionais. A unidade de um corpo conduzido por uma cabeça,
por um Espírito, por uma só fé, por um só Senhor. Precisamos, como igreja, ser uma resposta para esse tempo, não como um bando de loucos que cada um corre para um lado, mas tendo a certeza de que todos se esforçam por um objetivo em comum. Paulo aqui estava preso. Paulo tinha todas as justificativas para se preocupar com ele, para não se preocupar com as dificuldades da igreja. Paulo estava sozinho, distante. Imagine agora a situação em que ele se encontrava. E ainda assim Paulo se direciona à igreja, os exortando à unidade, à maturidade, à prática dos dons espirituais, para que a igreja ela fosse concisa, ela caminhasse debaixo de um só direcionamento, conduzida por um só Espírito. Qual Espírito tem te conduzido dentro da igreja? A minha avó faleceu e ela fundou a primeira igreja batista de Jardim Nova Era. E ela era uma velhinha cri-cri. Aquela velhinha que não concordava com tudo de primeira. Você tinha que falar umas 5 vezes para aí sim ela começar a entender aquilo que você queria dizer. Certa vez eles estavam em uma assembleia, a minha avó, ela ouviu tudo e no final ela levantou a sua mãozinha e disse: eu não concordo com nada, eu sou contra. E eles conversaram, o tempo passou e na semana seguinte o pastor percebeu que ela estava trabalhando em prol da ideia que ela tinha discordado. E aquilo chamou a atenção do pastor. Ele foi até ela e perguntou: irmã Catarina, você disse que não concordava com isso. Você disse que isso não ia dar certo. E aí a minha avó olhou para esse pastor e disse assim: eu entendo que a igreja é soberana nesse sentido. E ainda que eu não concorde, eu não tenho o direito de me colocar contra a igreja. E ela serviu. Ela colaborou para a ideia que ela discordou. Esse precisa ser o nosso espírito. É isso que Paulo está querendo nos dizer. Paulo fala para mim e para você que nós precisamos pensar como corpo. Nós precisamos olhar para as necessidades uns dos outros. E sabermos que uma convicção nos move, alicerçados em uma só fé, debaixo de um só direcionamento. O reino é como se todos estivessem jogando futebol. E aí você chega com a bola de basquete e acredita que o seu esporte é melhor do que o que estão jogando e tenta convencer todas as outras pessoas a jogarem basquete junto com você. Meu irmão, reino não é isso. Reino não dá espaço para você chegar com a bola de basquete e querer convencer todos de que eles estão praticando o esporte errado. O reino é feito de um direcionamento e um só espírito. Eu gostaria de orar com você a respeito dessa mensagem. E para que a gente se prepare para 2026. A gente não chegar com uma bola de basquete e tentar convencer Deus e o mundo de que o nosso esporte, o nosso ministério
a nossa denominação é melhor do que a outra. Mas em sermos igreja e buscarmos a unidade em Cristo Jesus, através do seu Espírito, buscando a maturidade através da prática dos dons espirituais e habilidades de cada um, da singularidade, dos defeitos e qualidades de todos. Vamos orar juntos. Jesus, muito obrigado por sermos diferentes. Muito obrigado por termos a consciência de que ninguém é melhor do que ninguém. Nos ajude a vivermos em unidade, sermos humildes e dóceis, vermos beleza nas discordâncias, termos a consciência de que a visão é tua. Não existe a nossa visão, como muito é pregado. Não existe modelinho pronto de crescimento de igreja. Não existe linha teológica mais importante do que a verdade. Não queremos agir como os judeus agiram em relação à equiparação do Talmud com a lei, como se a nossa interpretação fosse mais importante do que o próprio Evangelho. Nos ajude a termos discernimento de espírito e a resistirmos nos dias maus que se aproximam. Eu oro assim e te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Igreja, um grande abraço e que a gente esteja pronto para os últimos desafios do ano, já nos preparando para o ano de 2026, iniciar um novo ciclo já escrito por Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitir, hoje é quarta-feira, dia 3 de dezembro, primeira semana de dezembro e o último mês do ano. Que coisa boa, tempo de gratidão, tempo de alegria, tempo de já olhar para o que Deus pode e quer fazer na nossa vida em 2026. Você pôde, nesse momento, participar de mais um culto doméstico, lendo a palavra do Senhor, quando você aprendeu um pouquinho mais aí com Jeremias, quando ele vai lá na casa do oleiro, Deus manda ele observar como é que funciona a coisa. Então assim é o Senhor, Ele é o oleiro, nós somos o barro, e Ele está sempre fazendo coisas boas em nossas vidas. Eu estou aqui na igreja, a gente está organizando tudo para o Natal, abrirmos o mês de dezembro, Natal, aniversário da igreja, culto de gratidão, coisa boa. Domingo vamos celebrar a ceia do Senhor, ressurreição, então bote na sua agenda, correto? Você pôde também adorar, cantando ao Senhor sobre o olheiro. Você ouviu aí o Pedro, nosso seminarista, falando o que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Éfeso, lá no capítulo 4, sobre nos esforçarmos para mantermos o vínculo da paz. Que eu e você possamos, em todo o tempo da nossa caminhada, investirmos na vida uns dos outros, sabendo que o Senhor, que é o único dono da igreja, Ele está sempre cuidando de nós em todos os momentos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No próximo domingo, então, estaremos aqui juntos e sempre celebrando a nossa fé com gratidão. Aos irmãos que são alunos da Escola Bíblica Dominical de adultos, teremos um café de comunhão, de confraternização. Cada um traz um pão, um bolo, café a gente traz aqui, um biscoito, enfim, uma guloseima que você gosta. Do povo da roça fala merenda, para a gente fazer uma avaliação, um inventário de como é que foi o ano e já olharmos também para 2026. Queridos irmãos e amigos, como é bom servir o Senhor, como é bom trabalhar na casa de Deus, como é bom vermos Deus cuidando da igreja dele, e a nossa igreja vai completar 92 anos no próximo dia 18, se Deus assim permitir, e a gente sempre celebra com muita alegria tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Tá bom? Vamos caminhando, um dia de cada vez sempre,
sabendo que o Senhor é o nosso pastor. Um bom restante de semana, um grande abraço, fique na paz e até lá.